Olá pessoal, então estamos aqui com continuando a entrevista com o Clodomir. Se você não assistiu o outro vídeo, o Clodomir é o meu chefe. A gente está num evento em São Paulo, estamos aqui aproveitando um tempinho no hotel e eu vou trazer essas informações aqui. Ele se propôs a dar uma entrevista aqui para o canal. No outro vídeo ele falou um pouco da vida dele, a trajetória profissional. E agora a gente vai falar um pouco da rotina da empresa, o que a gente faz lá. Vou deixar na mão dele, né? Então vamos lá, pessoal, vou falar um pouquinho da empresa. Já comentei no vídeo anterior um pouquinho sobre a história, né, da minha história e, por consequência, a história da empresa. A Questor Sistemas é uma empresa que está sediada em Chapecó, Santa Catarina. Ela está desde 1985, acho que é a data de fundação dela. Ela começou então como birô de serviço, prestação de serviços, onde havia um computador lá. A gente digitava informações, transmitia essas informações e mandava simplesmente relatórios para os clientes. Depois disso, lá em 89, 90, ou melhor, na década de 90, veio a microinformática. Então começamos a trabalhar e vender sistemas, representar empresas que vendiam sistemas contábeis. No começo a empresa já era com computador? Já era com computador, era um computador, eu não lembro agora qual que é o nome do computador, mas assim, a gente digitava, transmitia, era tudo lá em Blumenau, o CPD central, transmitia, eles faziam os processamentos, mandavam as informações de volta, a gente imprimia e mandava para o cliente, né? A grande maioria era a prefeitura. Eu não lembro que computador era? Não lembro, cara, não lembro. Isso é lá no... faz muito tempo. Sim. Então, e assim, a grande maioria era a prefeitura, esses carnês de IPTU, carnês, tinha bastante disso, as lojas que faziam, lembro, o pessoal não vai lembrar, né? Hoje praticamente não tem. O carnê da loja, que ia lá na loja, fazia em 10 vezes para pagar, em 20 vezes a gente fazia a digitação, emitia o carnezinho e mandava para a loja, depois distribuir para os clientes. Então se fazia esse tipo de serviço. Aí, depois passou a ser então essa parte contábil. Os escritórios, as empresas começaram a trazer a contabilidade interna e a gente, representando algumas empresas, começou a fazer esse trabalho de representação. E aí viu a oportunidade, não, nós podemos desenvolver, nós temos conhecimento, a gente foi atrás de estudar, a gente se preparou e desenvolveu o próprio sistema, que é hoje o Questor, que a gente tem no mercado, atuando no Brasil inteiro. O Questor, o nome já foi mais ou menos próprio para o que ele faz. Questor são os antigos cobradores de impostos lá na época romana, né? É o nome Questores. E aí a gente trouxe com o nosso sistema, porque o Questor, ele é não digo que ele seja um cobrador de imposto, ele é um apurador de impostos. Ele pega os diversos setores da contabilidade, fiscal, a folha, a própria contabilidade, gera as informações e transmite lá para uma guia que vai ser recolhida pelo cliente. Então a nossa empresa hoje é isso. A gente trabalha com tecnologia de ponta, justamente, e trabalha nessa área de legislação. Hoje nós atuamos praticamente no Brasil inteiro, né? Temos clientes de porte grande na área de escritórios contábeis, e a gente atende desde o pequeno até o grande. Então essa é a história do Questor. Como é que funciona dentro da empresa? Que seria também uma questão que tu colocou. Hoje a gente tem áreas bem definidas dentro da empresa. Nós temos uma área de atendimento ao cliente, que a gente chama de área de suporte, que são as pessoas que vão implantar o sistema e depois via telefone, chat, e-mail, fazem toda a questão do atendimento e manutenção. Esses clientes, esse pessoal do suporte, eles recebem as solicitações de clientes, o que geram muitas vezes correções, melhorias, novas funcionalidades no sistema. Isso vem para o setor de análise, que é onde eu trabalho, que a gente faz toda a avaliação da regra de negócio, como é que deve funcionar, qual é o resultado que a gente espera daquilo que vai ser implementado. Essa regra de negócio é descrita, a gente tem tudo isso descrito e vai para o desenvolvimento, que é onde eu também no trabalho. Aí nessa área ele faz toda a parte de análise técnica, que envolve a questão de linguagem, tecnologia, banco de dados, enfim, tudo que... E a gente volta a fazer uma segunda análise, ver se aquilo que foi descrito no desenvolvimento atende à nossa expectativa e, por consequência, à expectativa do cliente. Estando tudo ok, a gente faz o processo de desenvolvimento.
feito o desenvolvimento, nós temos mais uma fase, que é a fase de testes. Tudo é testado, tudo é garantido que aquilo que a gente está fazendo é realmente a expectativa do cliente e que também não vai interferir em outras coisas que a gente já fez. Né? Só um adendo nesse ponto é que, para vocês terem uma ideia, por exemplo, se um desenvolvimento de jogo não funcionar, porventura der um erro, é só você que vai ser prejudicado. Né? Mas no nosso caso aqui da empresa do Clodomir, isso pode gerar multas, né? Pode. A legislação ela tem multas pesadas, inclusive para valores que a gente calculou errado, ou não calculou no prazo, né? Ou entregou. Imagina uma folha de pagamento, se eu cometer um erro num cálculo de folha que afeta milhares de trabalhadores no Brasil inteiro. Então o cuidado ele tem que ser muito grande. A responsabilidade é muito grande. A responsabilidade exatamente. Então a equipe de testes, os testes eles são realizados pelo desenvolvimento, eles são realizados pela equipe de análise e eles são realizados por uma equipe específica de testes, né? Hoje já de forma mais automatizadas, onde a gente tem um robô lá que fica gerando, simulando testes. É isso que a gente faz. Então essa é a funcionalidade da empresa. O produto pronto, vamos imaginar, o produto pronto ele é passado por um setor comercial. Existe um setor comercial e dentro da nossa estrutura nós temos revendas ou distribuidores que a gente chama, espalhados no Brasil inteiro. Esses distribuidores e revendas trabalham com esse produto pronto. A gente não tem um produto específico para cada cliente. A gente não tem um produto específico para cada estado. A legislação ela é diferente de um estado para outro. A legislação estadual. Mas a gente atende num software toda essa legislação. E aí, por isso, muito da complexidade também, né? Porque se a gente for falar a nível de Brasil, legislação estadual são várias diferentes. Aí a gente trazendo isso para a legislação municipal, ela fica mais complexa ainda, porque tem milhares de municípios. Mas a gente consegue atender com um software só, digamos, um software padrão, toda essa gama de empresa. Além do software além do software tributário, que é esse que a gente falou, nós temos o software empresarial, que é voltado para as empresas, que tem todo o controle de contas a pagar, contas a receber, estoque, fluxo de caixa, enfim, toda essa parte comercial. Esse, outro adendo. Na verdade, esse é o programa comercial que o Clodo se refere. Para você que está assistindo esse vídeo e que vai entrar na carreira de programação, vai ser aquele programa que muitos vão parar e dizer, tu pode fazer um programinha assim, só de estoque, um controlezinho de estoque. Que é uma coisa corriqueira, o pessoal achar que é um programinha que controla estoque só e conta as contas a pagar e receber. Então, na verdade, hoje com certas obrigações que a lei impôs e exige, então o sistema é muito complexo, ele envolve muitas coisas. Uma porque não é só um programinha, ele envolve muitos cadastros e muitas ligações e tal. Então não é uma coisa simples, apesar do pessoal achar que é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa. Só mais um detalhe, inclusive hoje, essa questão do software comercial, a Secretaria do Estado ela tem que autorizar a utilização do software comercial. Ele não pode mais simplesmente fazer um software lá para emissão numa impressora fiscal se tu não tiver autorizado. Homologado. Exatamente. Tá. Então tem uma série de... tem que ir lá comprovar, eu não sei nem se avaliam a fonte hoje. Avaliam para determinadas fontes, por exemplo, a impressora fiscal, ela passa por uma certificação, né? Tem que mostrar o código lá. Exatamente. Então, só para você ter uma ideia que não é uma coisa tão simplória. Na verdade, eu falo isso porque depois tem uma pergunta aqui que vai fazer essa ligação para vocês entenderem o porquê. Lembrem desse ponto, porque a gente falou da complexidade, da importância e da responsabilidade que tem o desenvolvimento de um software. Além do software comercial que a gente também tem módulos voltados exclusivamente para a web, né? Que é a parte de protocolo, entrega de documentos, gerenciamento de documentos. Isso tudo também é um produto que a gente tem. E agora a gente já está trabalhando com as soluções para nuvem. Então a gente está começando numa nova etapa aí. Alguns módulos do nosso sistema eles já estão na nuvem. É uma melhoria, uma evolução tecnológica que a gente está fazendo. Além de toda essa evolução tecnológica, que é uma preocupação e a gente tem que estar toda hora, né? A gente tem essa questão legal. Se a gente for pegar hoje no Brasil, trabalhar com legislação
é uma loucura, porque todo dia tem novidades, tem lei diferente, tem alterações, tem modificações. Então a gente trabalha nessas duas áreas que são bem complexas, tanto a tecnologia e tanto a legislação. É até um problema, porque a gente tem, nesses últimos anos, não tem conseguido, quem sabe, dar uma atenção, um carinho especial para inovações, para melhorias no software, porque a gente está tendo que fazer muito trabalho em termos de simplesmente atender a legislação. Se pegar um exemplo, no nosso caso de folha de pagamento, a gente trabalha com uma legislação trabalhista que é antiga, porém existem as convenções coletivas sindicais, que para cada lugar que a gente vai é uma legislação, é uma orientação diferente. Então a gente tem que prever isso tudo lá no software, com a quantidade de alterações de legislação e também a questão tecnológica, a gente não consegue fazer a evolução do software da maneira como a gente gostaria. Deixa muitas vezes melhorias, novas funcionalidades, simplesmente para atender uma demanda da legislação. A gente tem que estar preocupado em atender a legislação, porque como a gente comentou, existem multas pela não entrega, pelo prazo, pelo cálculo errado, né, ou fora do que a legislação determina. Então esse é um problema que a gente enfrenta nessa nossa área de legislação e também na parte tecnológica. Sim. E uma que também tem que se entender um pouco, por exemplo, um sistema dessa grandiosidade, com esse nível de responsabilidade. Se vai fazer uma alteração, uma mudança de tecnologia, de repente mudar para atender tudo que foi planejado antes, tudo que que já tem funcionando, se corre um grande risco, né? Então, muitas vezes é preferível manter o carro andando daquela forma para atender a legislação e talvez às vezes não se preocupar com o visual do sistema, com alguma coisa. Isso se consegue se preocupar, mas poderia ter de repente digamos assim, um sistema ser funcional num tablet, num computador, né? Hoje se caminha para isso, mas no nosso caso lá, como um sistema bastante complexo, tem que se ter todo um cuidado, uma coisa bem atenciosa nessa linha aí de inovações. E uma que é a questão das leis, como a gente tem que estar sempre correndo atrás para manter a funcionalidade das leis que surgem. Sim, a gente não abandona a evolução tecnológica, tanto é que a gente está fazendo a versão do Cloud, a gente está fazendo essa versão web, a gente trabalha com mais de um banco de dados, a gente trabalha com Firebird, com Oracle, com SQL Server, então essas evoluções a gente tem fazendo. Mas a gente perde, entre aspas, mais tempo fazendo ajustes de legislação do que tempo fazendo essas melhorias, que na verdade é o que agrega muitas vezes lá para o cliente, né? A gente, quando tem um software, o cliente quer a coisa bem feita, bonita, enfim. Quem sabe esse tipo de situação que a gente deixa um pouquinho de lado. Não seria a perfumaria que o pessoal fala, é a usabilidade, mudar muitas vezes o visual. Então a gente deixa um pouco isso de lado para atender a questão legal. Mesmo assim, a gente consegue, como eu falei, fazer as evoluções. A gente está na nuvem, a gente está fazendo melhorias constantes, as telas. Acompanhando a gente vem o mercado. Acompanhando o mercado. Bom, hoje a empresa lá está dividida então em termos de setores, é o que? O suporte, que é o atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, isso. A análise, que engloba a análise da regra de negócio e a equipe de testes, ela está junto, a gente trabalha junto, em conjunto, justamente porque eu gero uma necessidade, eu tenho que a equipe de testes tem que saber qual a minha necessidade para ele conseguir testar aquilo que eu pedi para sair. Então a gente trabalha junto. E a equipe de desenvolvimento, que aí lá dentro da equipe de desenvolvimento a gente tem o setor específico que cuida mais da área de tecnologia e depois os setores separados. Só para vocês entenderem, mesmo na suporte, análise e desenvolvimento, a gente tem equipes separadas. A gente tem uma equipe que cuida, por exemplo, da folha de pagamento, uma equipe que cuida da parte fiscal contábil, uma equipe que cuida do empresarial, do cloud, enfim, tudo separadinho, cada um faz a sua área. Todo mundo tem que entender um pouco de tudo, não dá pra gente ser leigo e dizer, cada um faz a sua, mas conhece, a tecnologia é compartilhada,
as informações que são iguais são compartilhadas. Muitas vezes a folha de pagamento ela tem ligação com a contabilidade, a folha de pagamento tem ligação lá com as telas dos questores que é questão de protocolos, envio de informações para a internet. Então isso tudo tem que estar bem alinhado. Né? Para vocês entenderem melhor, então, como há os segmentos dentro da empresa, né, de sistemas de módulos, sistema comercial, sistema tributário, dessa linha de desenvolvimento, por exemplo, da linha de funcionamento da empresa, que é o suporte, análise, desenvolvimento, ela toda tem uma divisão, em teoria uma divisão, mas é integrada. Há uma pessoa que trata mais aquelas situações, que tem um conhecimento maior naquilo ali, então se atua mais naquele segmento, pessoal da contabilidade, pessoal do fiscal, pessoal do comercial, sai então desde o suporte, desde a análise até o desenvolvimento. E ainda, além disso, tem a parte comercial, né, que é o front do... Aí existe, lógico, a parte comercial, a parte de marketing, a parte administrativa, né? Então, são todas equipes separadas que todas trabalham. Hoje a gente tem uma equipe específica para a área de revendas, atendimento a esses distribuidores que estão espalhados no Brasil inteiro, então tem uma equipe que só cuida disso, né? Porque a gente precisa treinar esse povo, não é botar um software na rua e dizer, ó, tá aí, te vira, né? Tem que dar um treinamento, tem que trazer. Os treinamentos eles são feitos presenciais, muitas vezes a gente chama o pessoal lá para a empresa, ó, o pessoal vem, ou o cliente, ou o revenda, vem aqui, nós temos uma novidade para contar para vocês, vem conhecer. A gente faz muito via EAD, que é o mais comum hoje, né? O vídeo, a gente disponibiliza na nossa biblioteca lá vídeos de treinamentos, vídeo de instruções. Toda a versão que a gente libera tem as notas de release, que a gente explica tudo que está mudando. A gente procura documentar todo o campo com F1 ainda, né? Ajuda. Então esse povo todo precisa ser treinado, porque não basta tu ter um software lá esplêndido, maravilhoso, se o usuário final não souber utilizá-lo, né? Quanto maior o software, quanto mais recurso tu tem, mais complicado ele vai ficar. Então a gente precisa ter o pessoal bem treinado. Isso tudo é feito pela equipe, geralmente pela equipe de suporte ou pela equipe de revendas, esses treinamentos. E nós, da análise, somos encarregados de treinar a nossa equipe interna. Então nossos clientes internos é a equipe de suporte e a equipe de revendas. É o que a gente faz. Certo. Em termos assim, de tecnologia, para vocês que estão voltados para programação, análise, então o analista de sistemas chegaria no nível que estaria o Clodo. Na verdade, o Clodo está mais voltado ainda para a área técnica da área contábil. Da regra de negócio. Da regra de negócio. Ele entende toda a regra de negócio e vai passar para o programador como ele tem que desenvolver. Existe um meio termo aí que seria o analista de sistemas propriamente dito, que é o cara que projeta a tela, que projeta como deve se comunicar com o banco, o que ele deve ter no banco, e hoje isso está um pouco subdividido entre o programador e o próprio Clodo, que seria o analista. Então planeja-se isso, passa para o programador desenvolve como ele viu, como ele vislumbrou o funcionamento do sistema, né? Então essa é a tarefa do Clodomir na empresa, e eu sou o cara que desenvolve lá o que ele pede, o que ele analisa, vê, ó, tem que ser assim, temos que demonstrar dessa forma, criar. Então o programador é o cara que tem que atender o analista conforme ele planeja o sistema. Ele vai lá, se depara com o problema, né? Se depara com a necessidade do cliente, traz para a empresa, vê qual é a melhor forma de atender, né? E escreve lá numa tarefa. Existe todo um sistema de tarefas. Ele vai abrir uma tarefa e vai solicitar, preciso que crie uma tela, que faça isso, que faça aquilo, e o programador vai desenvolver. Então esse é o fluxo do funcionamento da empresa. E daí o pessoal do suporte é o cara que tem que ouvir o cliente reclamar lá, quando está com problema, quando sai alguma coisa errada, quando ele tem uma nova solicitação, ajudar o cliente a usar o sistema. Então fica a cargo do pessoal do suporte. E o comercial é o que faz o front, né, que vai tentar buscar novos clientes, apresentar o produto. Então esse é o fluxo de trabalho da empresa. E eu acredito que na maioria das empresas esteja basicamente essa estrutura, né? A gente tem, por exemplo, o pessoal entra geralmente na área de suporte, vai trabalhar no suporte lá. A análise,
pessoal de análise, geralmente são pessoas que a gente recruta lá do nosso suporte. A gente não pega pessoas de fora, dificilmente se pega pessoas de fora da empresa para vir para análise. A análise já vem de dentro pessoal da empresa. de dentro da empresa. O pessoal entra lá muitas vezes com pouca experiência ou pouco conhecimento ou quase nenhum. Está começando, a gente põe no suporte, vai ter um período de treinamento lá, vai passar não é coisa de 1 ano ou 2, quem sabe vai um tempinho um pouquinho mais. Mas a gente oportuniza esse pessoal de vir para análise. A mesma situação ocorre no desenvolvimento, depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhado disso, mas enfim, essa análise que é feita, essa análise técnica lá no desenvolvimento, ela normalmente é feita por pessoas com maior conhecimento, maior experiência, pessoa que já tem uma visão de todo o software. E ela descreve essa parte técnica, como a gente faz a parte de análise da regra de negócio, e depois tem uma segunda parte que é a análise técnica, isso pode ser direcionado a um desenvolvedor. A pessoa muitas vezes ela não tem conhecimento da regra de negócio e nem tanto conhecimento assim da tecnologia, enfim. Mas ela vai estar descrito ali na análise, ó, precisa fazer isso aqui. Com o tempo ela vai querer se questionar, ela vai querer saber, ela vai começar a entender e vai passar a ser, no futuro, uma pessoa de análise também, né? Então esse é o procedimento, é a forma que a gente trabalha lá. A gente sabe que se for ver, quem sabe, as diversas profissões, funções, cargos que existem, tem N situações de analista, várias formas de desenvolvimento. A forma que a gente encontrou para atender as nossas necessidades, as nossas demandas são essas e felizmente elas vêm sendo bem atendidas, né? A gente consegue ter esse fluxo bem desenhado, bem descrito, todo mundo consegue entender como é que funciona, né? Então a gente sabe que a tarefa vai, o caminho que ela vai, que ela tem que percorrer, que ela volta, sim, por onde ela tem que passar, né? O que eu tenho que descrever, porque eu não posso também, como analista da regra de negócio, eu conheço bem a regra, botar qualquer coisa lá. Eu tenho que escrever de uma forma que quem vai ler vai entender. E mesma coisa quando vem da análise técnica de volta, tem que ser uma linguagem técnica, porém entendível para qualquer um. E é assim que a gente trabalha, né? E tem dado certo, tem dado muito certo. Beleza, pessoal, vou encerrar esse vídeo que a bateria está acabando, vou dar uma carguinha aqui, a gente vai tomar uma água, vamos assistir um jogo aí. E depois eu volto então com as perguntas, onde o Clodomir vai responder as perguntas que vocês colocaram lá na página. Beleza? Até mais, se inscreva no canal e a gente volta no próximo vídeo. Até! Tá acabando minha bateria. Que legal. Bom, trouxe o carregador. Tá, pode prosseguir. Não sei se tu lembra onde é que a gente estava. Não, Vou botar carregar.